Por mais de 40 anos acordei antes do sol para me encontrar com as águas. A pescaria era meu refúgio. Naquela quarta-feira de céu nublado, vi algo impossível. Um menino parado sobre uma pedra submersa no meio do rio. Não tenha medo, José. Ele disse sabendo meu nome. Vim por causa da sua dor. Você já sentiu que Deus te encontrou no seu momento mais solitário? E você, de onde está assistindo essa história? Deixa nos comentários, se inscreve no canal e dá aquele like para eu continuar contando esse encontro que mudou minha vida para sempre. Há mais de 40 anos, acordo antes do sol para me encontrar com as águas. A pescaria não é apenas meu sustento. É meu refúgio, minha religião, meu silêncio sagrado. Meu nome é José Ribeiro, mas por essas bandas do interior todos me conhecem apenas como Zé do Rio. Cada ruga no meu rosto de 62 anos conta histórias que o tempo esculpiu como a água esculpe as pedras. Algumas são doces como a vitória de fisgar um dourado depois de horas de espera. Outras, amargas como a lama no fundo do rio após uma tempestade. Nasci e cresci à beira desse mesmo rio, filho e neto de pescadores. Meu pai, Antônio, me colocou pela primeira vez num barco quando eu tinha apenas 5 anos. A água está no nosso sangue, menino. Ele dizia enquanto me ensinava a reconhecer os sinais que só os verdadeiros ribeirinhos conseguem enxergar. O jeito como certas aves voam baixo antes da chuva, o movimento quase imperceptível da superfície quando um cardume passa por baixo, o tom específico que a água ganha quando o peixe está pronto para ser fisgado. Herdei dele não apenas o conhecimento da pesca, mas também este velho barco de madeira de ipê que já navega estas águas há mais de 70 anos. Cada tábua, cada emenda, cada remendo conta uma história familiar. Aquela marca escura perto da proa foi de quando um temporal nos pegou de surpresa e quase virou a embarcação com papai, meu irmão mais velho e eu dentro. Já aquele entalhe, pequeno no assento central, tem a assinatura do meu avô, Teodoro, que construiu o barco com as próprias mãos em 1952, mesmo ano em que nasci. A vida e o rio têm muito em comum, sabe? Ambos seguem seu curso sem pedir licença, às vezes mansos, às vezes revoltos. E nós, pobres mortais, somos apenas passageiros tentando navegar sem virar o barco. Aprendi isso da maneira mais dura quando perdi meu filho, Joaquim, para uma febre que levou embora minha alegria junto com ele. Isso faz 15 anos, mas a dor ainda me visita todas as noites, como um peixe teimoso que não se deixa esquecer. Joaquim era meu único filho. Minha esposa Teresa e eu tentamos por anos ter outro bebê após seu nascimento. Mas Deus não quis assim. Era um menino esperto, de olhos vivos e curiosos, sempre fazendo perguntas sobre tudo. Herdou minha paixão pelo rio desde pequeno. Enquanto as outras crianças da vila sonhavam em ir para a cidade grande, Joaquim só queria estar no barco comigo, aprendendo os segredos que meu pai me ensinara e que seu pai ensinara antes dele. Uma linhagem de homens do rio, interrompida bruscamente por uma febre que nem os médicos da capital conseguiram explicar direito. Perdi Teresa 2 anos depois. Os vizinhos dizem que foi de tristeza, mas eu sei que foi de desgosto. Desgosto de ver o marido que ela amava se transformar numa casca vazia, um barco à deriva, sem vontade nem de remar contra a correnteza da vida. Ela tentou me ajudar, tentou me trazer de volta, mas naquela época eu já tinha me afogado na minha própria dor. Naquela quarta-feira, dia que mudou tudo, o céu amanheceu cinzento e pesado. O cheiro de chuva pairava no ar como uma promessa antiga. Mesmo assim, arrumei minha tralha no barco de madeira que herdei do meu pai. Vara, rede, isca, garrafa térmica com café preto e forte. A rotina de sempre. A solidão de sempre. Alguns na vila me perguntam por que ainda saio para pescar todos os dias, mesmo já tendo idade para descansar. Não entenderiam se eu explicasse que não é pelo peixe, nem mesmo pelo sustento. É porque no rio, às vezes consigo ouvir o riso de Joaquim ecoando na brisa. É porque no balanço manso das águas, sinto por momentos a presença de Teresa ao meu lado. É porque no silêncio da pescaria, ainda encontro fragmentos de quem fui antes da tragédia. Remei até meu ponto preferido, onde o rio faz uma curva suave e as árvores da margem formam um abrigo natural. Um velho jatobá centenário marca o local.
suas raízes expostas mergulhando na água como dedos nodosos tentando alcançar as profundezas. Ali o silêncio é quase palpável. Só o barulho do remo cortando a água e, de vez em quando, o pulo de algum peixe curioso. Um bando de garças brancas descansava na margem oposta, suas silhuetas elegantes contrastando com o verde escuro da vegetação ribeirinha. Ancorei o barco jogando minha velha âncora improvisada, um saco de estopa cheio de pedras amarrado, a uma corda de sisal desgastada pelo tempo e pela umidade. Preparei minha vara preferida, aquela que Joaquim ajudou a fabricar nos seus últimos meses de vida, um bambu especialmente escolhido, curado por semanas, com uma linha que ainda trazia as marcas dos seus pequenos dedos nos nós. Lanço essa vara apenas em dias especiais, quando alguma coisa dentro de mim, talvez o sexto sentido que todo pescador desenvolve com o tempo, me diz que o rio tem algo diferente para mostrar. Era o tipo de dia em que não se espera nada de extraordinário. Mas o rio? O rio sempre guarda surpresas para quem sabe esperar. Já passava do meio-dia quando percebi a mudança. O vento, que antes era apenas uma brisa tímida, ganhou força e trouxe consigo um frio que entrou pelos meus ossos. Não, era um frio natural daquela época do ano. Era algo diferente, como se o próprio ar tivesse mudado sua natureza de repente. Os pássaros, que antes cantavam nas copas das árvores, silenciaram todos ao mesmo tempo. Até os insetos que normalmente zumbiam sobre a superfície da água pareciam ter desaparecido. O céu, que já estava nublado desde cedo, escureceu ainda mais, mas de um jeito estranho. Não eram nuvens de chuva comum. Pareciam mais densas, quase sólidas, como se alguém tivesse pintado o firmamento com uma tinta espessa e misteriosa. A água do rio, sempre em movimento, pareceu desacelerar por um instante, como se também estivesse esperando por algo. Pensei em recolher os apetrechos e voltar para casa, mas algo me dizia para ficar. Pescador velho desenvolve um sexto sentido, uma intuição que nem sempre se explica com palavras. Meu pai chamava isso de conversa com o rio, aquele momento em que você sente que o rio está tentando lhe dizer alguma coisa. Naquele dia, o rio falava alto, mesmo que em uma linguagem que eu não compreendia completamente. Minha vara de pescar tremeu levemente, mas não era um peixe fisgando a isca. Era como se uma corrente invisível tivesse passado por baixo do barco, fazendo-o balançar de leve. A garrafa térmica de café tombou e rolou pelo assoalho de madeira. Instintivamente, olhei ao redor, procurando entender o que estava acontecendo. Foi quando vi. No meio do rio, sobre uma pedra que normalmente fica submersa, havia um menino. Um garoto de talvez 10 anos, com roupas brancas e simples que por algum motivo inexplicável não afundavam mesmo estando molhadas. Não era uma camisa qualquer. Parecia quase luminosa contra o fundo escuro do céu nublado, como se emitisse uma luz própria, suave, mas inconfundível. Descalço, cabelos castanhos ondulados pelo vento, ele me encarava com olhos que pareciam guardar o segredo de todas as idades do mundo. Aquela pedra, eu a conhecia bem. Era um ponto de referência para os pescadores locais, visível apenas nas épocas de seca extrema, quando o nível do rio baixava dramaticamente. Mas não estávamos na estação seca. Na verdade, as chuvas das últimas semanas tinham elevado o nível da água acima do normal. Aquela pedra deveria estar a pelo menos 1 metro abaixo da superfície. Como aquele menino podia estar em pé sobre ela? E mais importante, de onde ele tinha surgido? Não havia outras embarcações por perto, nem ninguém nas margens que pudesse tê-lo trazido até ali. Meu coração quase saiu pela boca. Levantei-me no barco, desequilibrando-me por um instante e gritei: "Ei, menino, tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, como se o ar a distorcesse ou a engolisse. O garoto continuou imóvel, apenas me olhando com uma intensidade que me atravessava. Ele não respondeu. Apenas sorriu de um jeito que fez o tempo congelar ao nosso redor. Não era um sorriso comum de criança. Tinha algo nele que parecia antigo, conhecedor, como se aquele pequeno ser já tivesse visto o início e o fim de todas as coisas. Comecei a remar em sua direção, preocupado que fosse uma criança perdida.
talvez arrastada pela correnteza de algum afluente. Mas à medida que me aproximava, uma sensação estranha tomava conta de mim. Um calor que começava nas mãos e subia pelos braços, como se eu estivesse me aproximando de uma fogueira invisível. Não era desconfortável. Pelo contrário, era acolhedor, como o abraço que há tanto tempo eu não recebia de ninguém. O barco parecia mais leve na água, deslizando sem esforço, mesmo contra a pequena correnteza que normalmente existia naquele trecho. Os sons ao redor, o vento nas folhas, o murmúrio da água, o ocasional pio de alguma ave distante, pareciam se fundir numa melodia suave, quase imperceptível, mas profundamente harmoniosa. Era como se, de repente, tudo estivesse em perfeita sintonia, inclusive eu. Quando cheguei perto o bastante, estendi a mão para ajudá-lo a subir no barco. Foi nesse momento que tudo mudou. O menino segurou minha mão enrugada e calejada com seus dedos pequenos e macios, e uma onda de calor percorreu meu corpo inteiro, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro do meu peito. Não era uma sensação comum, era como se cada gota de sangue nas minhas veias tivesse sido substituída por uma luz quente e vibrante. Em todos meus anos no Rio, já presenciei fenômenos estranhos, luzes misteriosas nas noites sem lua, reflexos inexplicáveis na água, sons que parecem vir de lugar nenhum. Os antigos têm muitas histórias sobre os mistérios do Rio, sobre entidades que habitam suas profundezas, sobre mensageiros que cruzam as fronteiras entre mundos, usando as águas como portal. Sempre considerei essas histórias como parte do folclore ribeirinho, lendas criadas para explicar o inexplicável, para dar forma aos medos e esperanças de quem vive à mercê das águas. Mas naquele momento, com aquela sensação percorrendo meu corpo, comecei a questionar tudo o que achava saber sobre a realidade. Não tenha medo, José. Eu conheço sua dor, e eu vim por causa dela. A voz do menino era clara como água de nascente, musical como o canto dos pássaros ao amanhecer, mas tinha uma profundidade que nenhuma criança normal possuiria. Era como se várias vozes falassem em perfeita harmonia, jovem e antiga ao mesmo tempo, gentil, mas poderosa, próxima, mas de alguma forma infinitamente distante. Meus joelhos fraquejaram. Como aquela criança sabia meu nome? Como podia falar, com tanta serenidade, com uma voz que soava ao mesmo tempo infantil e antiga, como o próprio rio? Ele subiu para o barco sem esforço, e a embarcação nem sequer balançou com seu peso. Ou falta dele. Era como se ele não tivesse massa, como se fosse feito de luz e ar, em vez de carne e osso. A atmosfera ao nosso redor parecia diferente, agora. A luz filtrava-se através das nuvens de uma maneira que não era natural, criando um padrão de claridade e sombra que parecia dançar sobre a superfície da água. Os sons do rio, o murmúrio constante da água, o ocasional mergulho de um peixe, o farfalhar das folhas nas árvores da margem, soavam mais nítidos, mais presentes, como se cada elemento da natureza estivesse aguçando seus sentidos para testemunhar aquele encontro. "Quem é você?" perguntei, a voz tremendo como folha ao vento. "Como sabe meu nome?" Tentei me lembrar se já tinha visto aquele garoto antes. Talvez no vilarejo, talvez na igreja que frequentava esporadicamente, mais por tradição do que por fé. Mas eu saberia se tivesse cruzado com aqueles olhos antes. Eram olhos impossíveis de esquecer, profundos como o próprio rio, sábios como as estrelas, antigos como as montanhas. O menino sentou-se à minha frente, seus pés descalços não deixavam marcas de água no assoalho de madeira do barco. A madeira velha e desgastada, cheia de rachaduras e manchas do tempo, parecia quase nova sob seus pés, como se sua presença revigorasse não apenas meu espírito, mas também as coisas materiais ao seu redor. Seus olhos... Meu Deus! Seus olhos pareciam conter todas as águas do mundo, profundos e misteriosos como o próprio rio em noite sem lua. Olhar para eles era como mergulhar em águas infinitas. Era sentir-se pequeno e grande ao mesmo tempo, insignificante, diante da vastidão, mas ainda assim, parte integrante de algo imensuravelmente maior. "Você me conhece, José. Todos os domingos você se ajoelha e fala comigo,
mesmo duvidando se estou ouvindo. Suas palavras caíram sobre mim como pedras no fundo do rio, criando ondas que reverberavam em cada canto da minha consciência. Era verdade. Desde a morte de Joaquim, eu mantinha um ritual silencioso. Todos os domingos, ajoelhava-me ao lado da cama, aquela mesma que ele usara por tantos anos, e falava como se meu filho pudesse me ouvir de algum lugar distante. Às vezes, pedia perdão por não ter sido capaz de salvá-lo. Outras vezes, apenas contava sobre meu dia, sobre as pescarias, sobre como sentia sua falta. E, ocasionalmente, nas noites mais escuras da alma, eu direcionava minhas palavras a Deus, ora suplicando por um sinal, ora acusando-o pelo vazio que carregava no peito. Como aquele menino poderia saber disso? Como poderia conhecer meu ritual? Mais íntimo, aquele que nunca compartilhei com ninguém, nem mesmo com Teresa quando ela ainda estava viva. Um arrepio subiu pela minha espinha. Nunca fui homem de muita fé, não depois que Joaquim partiu. A fé foi a primeira coisa que a morte dele levou embora, deixando em seu lugar um vazio amargo que nem o tempo conseguiu preencher completamente. Ia à missa mais por tradição, por respeito à memória da minha falecida esposa, Teresa, que era devota. Sentava-me sempre no mesmo banco de madeira, o último da fila, perto o suficiente para ouvir, longe o bastante para não me envolver. Via os outros paroquianos com suas famílias completas, seus sorrisos sinceros, sua fé inabalável, e sentia um misto de inveja e revolta. Ajoelhava-me e rezava. Sim, mas sempre com um coração cheio de perguntas sem resposta, de acusações, caladas, de uma raiva surda contra um Deus que permitira que meu único filho partisse tão cedo. Por que ele e não eu? Eu perguntava em silêncio. Por que uma criança cheia de vida e não um velho que já viveu o suficiente? Nunca recebi resposta, pelo menos não até aquele dia no Rio. Você não pode ser quem estou pensando. Balbuciei, sentindo o suor frio escorrer pela testa, apesar do calor que emanava da presença do menino. Uma parte de mim queria negar, rejeitar aquela possibilidade absurda. Seria mais fácil acreditar que estava tendo algum tipo de alucinação, talvez um derrame como aquele que levou meu vizinho Sebastião no ano passado. Talvez fosse apenas o resultado do sol forte, da solidão prolongada, do luto nunca completamente processado. Qualquer explicação racional seria mais fácil de aceitar do que o que meu coração começava a intuir. Ele sorriu novamente, um sorriso que parecia iluminar o rio inteiro. Não era apenas uma impressão. A água ao redor do barco realmente brilhava mais, refletindo uma luz que não vinha do céu nublado. Sou exatamente quem você está pensando, José. Eu sou o menino Jesus. As palavras pairaram no ar como pássaros, hesitantes antes de pousar, carregadas de um peso que parecia alterar a própria gravidade ao nosso redor. Jesus? O Cristo? Aqui no meu velho barco de pescador no meio deste rio que conhecia a vida inteira? Era impossível. Era absurdo. Era... Devo ter feito uma cara de descrença, porque ele soltou uma risada cristalina, como água correndo sobre pedras. Não era um riso zombeteiro. Era gentil, compreensivo, como se entendesse perfeitamente minha confusão e a achasse perfeitamente natural. Você acha que só apareço como o homem da cruz? Como o adulto dos livros e das pinturas? Ele balançou a cabeça, divertido. Eu sou o princípio e o fim, José. Posso aparecer de qualquer forma que eu quiser. Lembrei-me subitamente das histórias que minha avó contava, de como Jesus aparecia para as pessoas comuns nos momentos mais inesperados, como viajante em uma estrada, como estranho pedindo abrigo, como criança necessitada de ajuda. Na época eu achava que eram apenas lendas piedosas, histórias para incentivar a caridade e a fé. Nunca imaginei que poderia vivenciar algo assim. Minhas mãos tremiam tanto que tive que segurá-las uma na outra. Eu estava louco? Era uma alucinação, causada pelo calor, pela solidão, pelos anos de luto mal resolvido? Ou estava realmente diante de um milagre, de algo que desafiava toda a lógica e razão? No fundo do meu ser, algo se agitava, como um peixe há muito adormecido no lodo, que de repente volta à superfície. Era um sentimento que não experimentava desde antes da morte de Joaquim. Um sentimento de maravilhamento, de reverência,
de conexão com algo maior que eu mesmo. Era como se uma porta muito fechada começasse lentamente a se abrir dentro do meu peito, deixando entrar um raio de luz em um quarto escurecido pelo tempo e pela dor. Como posso acreditar nisso? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ele. Como posso saber que não é apenas minha mente pregando peças? O menino estendeu sua pequena mão e tocou o centro do meu peito, exatamente onde a dor mais aguda costumava se alojar nas noites de insônia. Você sabe aqui, disse ele, suavemente. Não com a cabeça, mas com o coração. É assim que sempre me reconhecem, não pelos olhos, mas pela alma. E de alguma forma inexplicável eu soube. Não era uma certeza racional daquelas que se constroem com evidências e lógica. Era uma certeza mais profunda, mais primitiva e ao mesmo tempo mais sublime, como saber o caminho de casa mesmo na escuridão mais completa, como reconhecer a voz de um ente querido mesmo depois de anos sem ouvi-la. Por que você veio até mim? Perguntei, depois de um longo silêncio em que apenas o barulho da água batendo contra o casco do barco podia ser ouvido. O menino, Jesus, se é que eu podia acreditar nisso, inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Você me chamou, José. Todas aquelas noites que você chorou eu ouvi. Todas as vezes que você gritou para o céu, perguntando por que eu tinha levado seu filho, eu escutei. Vim porque você precisa encontrar paz antes que seja tarde demais. Senti meus olhos arderem com lágrimas que há muito tempo eu me recusava a derramar. Como um dique que finalmente cede sob pressão da enchente, comecei a chorar. Não um choro contido, daqueles que um homem da minha idade e criação permitiria que outros vissem. Não, foi um pranto desesperado, um desabafo de 15 anos de dor represada. O menino não disse nada, apenas esperou, com uma paciência que nenhuma criança normal teria. Quando finalmente consegui me controlar, ele estendeu a mão e tocou meu ombro com delicadeza. Você carrega muitos fardos, José. Culpa pelo que não pôde evitar. Raiva pelo que não pôde mudar. Vergonha pelo que sentiu depois. E o mais pesado de todos, o medo de esquecer. Suas palavras me atingiram como flechas certeiras. Como ele podia saber? Como podia enxergar tão claramente o que eu mesmo me recusava? Admitir? Sim, eu me culpava por não ter conseguido salvar Joaquim, mesmo sabendo racionalmente que nada poderia ter feito contra aquela febre maldita. Sim, eu sentia raiva. De Deus, dos médicos, de mim mesmo. E vergonha também pelos pensamentos obscuros que às vezes me visitavam nas noites mais solitárias. Mas o medo de esquecer. Esse era meu segredo mais íntimo. Temia que, com o passar dos anos, a imagem de Joaquim se apagasse da minha memória, que eu não conseguisse mais lembrar com exatidão do som da sua risada, do jeito como suas sobrancelhas se juntavam quando ele se concentrava em amarrar um anzol, da forma como ele corria pela margem do rio perseguindo libélulas. Eu não quero esquecer, confessei, a voz embargada. Tenho medo que, se deixar a dor ir embora, vou perder também as lembranças dele. O menino balançou a cabeça suavemente, seus olhos cheios de compaixão. A memória não vive na dor, José. Vive no amor. E o amor não precisa de sofrimento para se manter vivo. Ficamos em silêncio por um tempo que não sei precisar. Poderiam ter sido minutos ou horas. O rio continuava seu curso, indiferente à conversa extraordinária que acontecia em suas águas. Um peixe saltou não muito longe, criando círculos concêntricos na superfície que se expandiam até desaparecer. Você se lembra, começou o menino de repente, daquele dia em que levou Joaquim para pescar pela primeira vez? Ele tinha 6 anos. A lembrança veio tão vívida que quase tirou meu fôlego. Era uma manhã de outubro, o céu limpo como raramente se via naquela época do ano. Joaquim estava tão ansioso que nem dormira direito na noite anterior. Acordou antes mesmo de mim, já vestido, e com a pequena vara de bambu que eu havia feito especialmente para ele. Lembro, respondi, sentindo um sorriso involuntário formar-se em meus lábios. Ele estava tão empolgado que quase virou o barco quando viu o primeiro peixe. O menino riu, um som que parecia fazer o próprio rio brilhar. E você estava tão nervoso quanto ele, com medo que ele caísse na água.
Mas Joaquim era corajoso. Sim, ele era, confirmei. A lembrança agora tão nítida que quase podia sentir a pequena mão de meu filho na minha, trêmula de excitação enquanto segurava a vara. Essa lembrança está viva em você, José. Não porque você a alimenta com dor, mas porque você a guarda com amor. O menino se levantou então e caminhou pelo barco como se estivesse em terra firme. Tocou na água com a ponta dos dedos e, por onde passava, a superfície do rio parecia ganhar um brilho diferente, como se refletisse uma luz que não vinha do céu. Você sabe por que escolhi pescadores para serem meus primeiros seguidores? Perguntou sem olhar para mim. A pergunta me pegou de surpresa. Claro que conhecia as histórias bíblicas sobre Pedro, André, Tiago e João, os pescadores que Jesus chamou para serem pescadores de homens. Mas nunca tinha realmente pensado no porquê daquela escolha. Não, respondi sinceramente. Ele se virou para mim, seus olhos refletindo a água do rio de uma forma que parecia fundir os dois. Porque pescadores entendem de espera, de paciência, de fé no que não se vê. Vocês lançam suas redes no escuro das águas, confiando que há vida ali, mesmo quando nada é visível na superfície. Ele fez uma pausa, sorrindo. Pescadores sabem que o mais valioso muitas vezes está nas profundezas. Aquelas palavras tocaram algo em mim. Era verdade. A pescaria me ensinara ao longo de décadas que a vida frequentemente acontece abaixo da superfície, longe dos olhos, exigindo fé e paciência para ser descoberta. Vou te contar um segredo. José, disse o menino voltando a se sentar à minha frente. Joaquim está bem, melhor do que você pode imaginar. Senti meu coração apertar e expandir ao mesmo tempo, como se não soubesse que emoção escolher. Ele pensa em mim? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la, revelando o desejo mais profundo do meu coração ferido. O menino sorriu com ternura. Todos os dias, assim como você pensa nele. O amor não conhece a barreira do tempo ou da morte. É a única coisa que permanece para sempre. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto enrugado. Não eram lágrimas, de dor como antes, mas de um alívio que eu não sabia que era possível sentir. Eu gostaria de poder vê-lo uma última vez, confessei, sabendo que era um pedido impossível. O menino estendeu a mão e tocou meu peito, exatamente onde doía há tantos anos. Ele está aqui, José, e aqui, disse, tocando minha testa. Nas suas memórias, nos seus sonhos, no seu coração. Você só precisa aprender a encontrá-lo no amor, não na dor. Um vento mais forte agitou as águas ao nosso redor. Nuvens escuras haviam se acumulado sem que eu percebesse, anunciando uma tempestade iminente. Mas estranhamente não senti medo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia uma paz que não conseguia explicar. O que devo fazer agora? Perguntei, temendo que aquele encontro estivesse chegando ao fim. O menino olhou para o céu, depois para as margens do rio, como se estivesse lendo algo invisível para mim. Volte para casa, José. Abra aquela caixa de madeira que guarda as coisas de Joaquim, a que você não tem coragem de abrir há 15 anos. Meu corpo enrijeceu instantaneamente. Como ele sabia daquela caixa? Depois que Joaquim partiu, guardei seus pertences mais queridos numa caixa de madeira que eu mesmo entalhei. Coloquei-a no alto do armário e nunca mais tive coragem de abri-la. Era como se, mantendo aquela caixa fechada, eu pudesse fingir por alguns momentos que meu filho ainda voltaria para buscar seus tesouros. Não sei se consigo, admiti, a voz falhando. Consegue sim, afirmou o menino com uma certeza inabalável. Porque agora você não vai abri-la com dor, mas com gratidão. Não para chorar o que perdeu, mas para celebrar o que teve. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, grandes e pesadas, criando pequenas explosões na superfície do rio. O menino olhou para o céu novamente e depois fixou seus olhos nos meus. Está na hora, José. Você vai embora? Perguntei, sentindo um aperto no peito diante da perspectiva de perdê-lo. Ele sorriu, e seu sorriso parecia conter toda a luz do mundo. Nunca estou realmente longe, apenas nem sempre me mostro desta forma. Levantou-se novamente e caminhou até a borda do barco. A chuva caía mais forte agora, mas, inexplicavelmente, as gotas pareciam desviar-se dele,
como se nem mesmo a água ousasse tocá-lo sem permissão. Volte para casa, perdoe. Ame. E conte o que viu, porque muitos ainda precisam me encontrar. Antes que eu pudesse responder, ele tocou meu ombro e senti um calor indescritível percorrer todo o meu corpo, como se cada célula, cada átomo do meu ser estivesse sendo preenchido por uma luz que vinha de dentro. E então, num piscar de olhos, ele não estava mais lá. A chuva aumentou, transformando-se numa cortina de água que tornava difícil enxergar as margens. Mas eu não precisava ver para saber o caminho de volta. Conhecia aquele rio como a palma da minha mão. Poderia navegá-lo de olhos fechados se precisasse. Enquanto remava, notei algo extraordinário. A água ao redor do meu barco começou a brilhar, como se milhares de pequenas estrelas tivessem caído do céu e se alojado no rio. Era um espetáculo de beleza indescritível, que durou todo o trajeto até a margem. Cheguei em casa encharcado, mas com uma sensação de leveza que não experimentava desde que era jovem. Sem hesitar, fui direto ao armário, puxei uma cadeira e alcancei a caixa de madeira que há tanto tempo aguardava este momento. Sentei-me, à mesa da cozinha, a mesma onde Joaquim costumava fazer suas lições de casa enquanto eu preparava o jantar. Com mãos que já não tremiam mais, abri a tampa lentamente. O cheiro de Joaquim, aquela mistura de terra, rio e inocência, escapou da caixa como se tivesse sido preservado magicamente através dos anos. Dentro estavam seus pequenos tesouros, o peão de madeira que eu talhara para seu aniversário de 8 anos, o caderno de desenhos onde ele registrava os peixes que pescávamos juntos, o pequeno canivete que ganhara do avô e que nunca chegou a usar, a coleção de pedras coloridas que ele juntava durante nossas caminhadas à beira do rio. Peguei cada objeto com reverência, não mais com a dor dilacerante que eu temia, mas com uma gratidão profunda por ter tido o privilégio de compartilhar a vida com aquele ser extraordinário, mesmo que por tempo tão breve. Cada item contava uma história, trazia uma lembrança e agora, em vez de me ferir, essas memórias me aqueciam como o sol depois de uma longa chuva. No fundo da caixa, encontrei algo que havia esquecido completamente. Um desenho que Joaquim fizera na escola poucos dias antes de adoecer. Era uma representação simples, feita com giz de cera, de 2 pescadores em um barco, um grande e um pequeno. No céu, ele havia desenhado uma figura brilhante, maior que o sol, com os braços abertos sobre os pescadores. Virei o papel e no verso, com a caligrafia irregular de uma criança aprendendo a escrever, estava escrito: Papai, eu e Jesus pescando juntos. As lágrimas vieram novamente, mas agora eram lágrimas de compreensão, de aceitação, talvez até de alegria. Joaquim, em sua inocência infantil, sempre soubera o que eu, em minha teimosia adulta, me recusava a aceitar, que nunca estávamos realmente sozinhos no barco. Nos dias que se seguiram, quem me visse não reconheceria o velho amargurado que eu havia me tornado. Comecei a sorrir para estranhos, a conversar com vizinhos que há anos eu evitava. Tirei do armário as varas de pesca extras que guardava e comecei a levar os meninos da vizinhança para aprender a pescar, contando histórias do rio e da vida, enquanto esperávamos os peixes morderem a isca. Algumas semanas depois do encontro no rio, conheci um homem na feira da cidade. Ele vendia artesanato em madeira, e quando me aproximei de sua barraca, notei que tinha olhos tristes, daqueles que reconheço bem no espelho. Conversa vai, conversa vem. Ele me contou que havia perdido a esposa para uma doença grave há pouco mais de 1 ano, e ainda não conseguia em si encontrar sentido na vida. Foi então que comecei a contar minha história, sobre o dia em que um velho pescador solitário encontrou um menino no meio do rio, sobre como aquele menino, com sua sabedoria atemporal e compaixão infinita, havia me ensinado que o amor é mais forte que a dor, que a memória não precisa de sofrimento para se manter viva, que a fé, como a pescaria, é uma questão de paciência e de acreditar no que não se vê. Enquanto eu falava, vi algo mudar nos olhos daquele homem. Uma pequena luz como o primeiro raio de sol após uma noite de tempestade. E entendi que era para isso que eu tinha sido salvo das águas da amargura, para compartilhar a esperança que havia encontrado, para ser testemunha de que, mesmo nas noites mais escuras da alma,
sempre há uma luz que guia o caminho de volta para casa. Hoje, aos 75 anos, ainda saio para pescar quase todos os dias, mas nunca mais vou sozinho. Sempre levo comigo a lembrança daquele encontro extraordinário e a certeza de que, como o rio que segue seu curso sem pressa, a vida continua fluindo, levando embora a dor e trazendo novas chances de recomeçar, de amar, de ter fé. E nas manhãs, mais silenciosas, quando o nevoeiro ainda paira sobre as águas e o mundo parece suspenso entre o sonho e a realidade, às vezes vejo na outra margem a silhueta de um menino acenando para mim. E eu aceno de volta, sabendo que a maior pescaria da minha vida não foi um peixe que fisguei, mas um encontro que transformou minha alma e me ensinou que, às vezes, é preciso perder-se nas águas profundas da dor para encontrar o caminho de volta à superfície do amor.